dos internautas, estamos mais uma live do nosso canal Movimento Conservador Campinas, e você está no programa Clube do Livro. Hoje nós estamos comentando o livro do doutor Alessandro Loyola. Temos hoje a grata satisfação, a honra mesmo de tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que essa live vai ser excelente, né? Eu não tenho dúvida, né? Como sempre nós fazemos, nós explicamos que nós não somos cientistas, não somos analistas literários, nós somos ativistas conservadores, né? Que gostamos de ler e gostamos de compartilhar as nossas leituras com os nossos internautas. E nós estamos, no momento, lendo o Manifesto Conservador Brasileiro, na visão do nosso querido convidado hoje, o doutor Alessandro Loyola. Então, nós vamos apresentá-lo a vocês, e eu vou pedir para que ele fale um pouquinho da pessoa dele, né? Quem é Alessandro Loyola, né? Onde nasceu Alessandro? Como é a sua família? Como é composta a sua família, né? Fala um pouquinho da sua formação. E depois eu gostaria de saber por que é que o senhor realmente escreveu esse manifesto, né? Manifesto Conservador Brasileiro. A palavra está com o senhor, doutor Alessandro. Fala, Claire, Dani, Guilherme. Uma honra estar aqui com vocês. Sério, de verdade. Eu sou ninguém, Claire. Imagina! Não sou, não. Não sou ninguém, não. E eu sou meio bocudo, então, se tem alguém mais sensível... Ótimo! Eu estou com 50 anos de idade, formei em medicina tem 25 anos. A maior parte do meu tempo eu trabalhei com urgência e emergência, então, nas minhas contas, eu já atendi em torno de 150, 180 mil pessoas. Por trabalhar em urgência e emergência, bom, é a situação que você vai pegar o cara atropelado, vai pegar a vítima de tiro, esfaqueamento. Então, eu acho que eu já assinei uns 2.000 atestados de óbito, já vi gente morrendo de todas as maneiras que se puderem imaginar aí. Menina de 16 anos que foi violentada com cabo de vassoura por um tio, crianças de 8 meses que a mãe viciada em crack jogou na parede até explodir a cabeça do menino, já catei pedaço de criança no asfalto. A gente vai ficando meio casca. Depois de ver umas coisas dessas. Vai ficando meio casca. Quando você vê um acidente, gente gritando dentro do carro, espirrando sangue para todo lado, a direção que você corre é contrária da que eu corro. Eu corro para o acidente. 25 anos treinado para poder fazer isso aí. Numa dessas, eu me envolvi eu mesmo em um acidente. Em 2017, nessas crises de meia-idade, né, eu resolvi fazer uma trilha de moto. Eu tinha uma Boulevard M800, um cavalo de uma moto. E saí do litoral norte de São Paulo com destino a Palmas, no Tocantins. Nossa. Aí eu cheguei lá, ia fazer uma trilha no Jalapão e depois ia voltar de moto por outro trajeto. Dava uns 5.000 quilômetros de moto. Os 2.500 quilômetros iniciais foram bem tranquilos. Tomei uma pedra na cabeça, mas pegou no capacete, uma pedra no joelho, que deixou meu joelho meio inchado, mas nada demais não. Aprendi a ultrapassar caminhão na estrada em Tocantins com isso aí. E eu estava fazendo uma trilha pequena, fui conhecer uma cachoeira, uma estradazinha vicinal, a uns 60 quilômetros ao sul de Palmas. E lá eu perdi o controle da moto, numa curva. Você já ouviu aquela música... não sei se vocês já andaram de moto, não sei se algum dos internautas anda de moto aqui, mas borracha contra aço ou ferro para na mesma hora. É assim que você usa para poder parar a roda gigante, por exemplo. Né? Você coloca aqueles pneus lá para ela poder parar de girar. Eu perdi o controle da moto na curva e o pneu pegou no guarda-reio. Então, a moto parou instantaneamente. Segundo as leis de Newton, eu não fiz o mesmo. Mais ou menos tocou aquela música I Believe I Can Fly. Eu quiquei no asfalto igual... exatamente, Dani. Eu quiquei no asfalto igual uma bola de basquete. Quebrei 7 costelas, o externo, a clavícula esquerda, a escápula esquerda, esmaguei o pulmão esquerdo e tive concussão cerebral. Era uma estrada vicinal, eu estava viajando sozinho. Eu fiquei quase 1 hora lá no asfalto
engasgando com o meu próprio sangue e tendo que não conseguir me mexer, 10 ossos quebrados, né? E tendo que aceitar que eu ia morrer ali. Literalmente tendo que aceitar que chegou minha hora, do jeito mais besta do mundo, sem ter feito as coisas que eu gostaria. É aqui que eu vou morrer, no meio, deitado, largado, no meio de uma estrada, igual um gambá. 60 quilômetros ao sul de Palmas. Eu não sou um cara exatamente religioso, me considero espiritualista, vai. Eu tenho minha espiritualidade, eu não sou contra a religião. Eu vejo a maior parte das religiões, elas interpretam completamente errado aquilo que elas dizem defender. Mas naquele momento ali, caído no asfalto, todo fodido, 10 ossos quebrados, pulmão esquerdo esmagado, eu conversei com essa voz que a gente tem na cabeça, sabe? E essa voz me fez duas perguntas. Duas perguntas. Imagina que você está nessa situação, você vai morrer daqui a 15 minutos. Você abriu o vidro do capacete e está recolhendo os coágulos que se acumulam na sua boca para que você não sufoque com eles. Você não consegue se mexer, você não consegue chamar socorro, está anoitecendo, você está largado no meio do asfalto, no meio do nada. Essa voz fez duas perguntas na minha cabeça. A primeira é a seguinte, e eu faço a mesma pergunta para vocês três. Vamos dizer que Deus te chama para um bate-papo e ele vai te perguntar assim, filho, filha, eu te dei inteligência suficiente para que você soubesse diferenciar o que é certo do que é errado nesse mundo? Dei ou não dei? Deu. Ótimo. Pergunta número 2. Filho, filha, você se colocou veementemente de pé e com todas as suas forças para defender o que era certo nesse mundo todas as vezes? Nem todas as vezes, né? A gente volta para a pergunta 1. Por que eu não te dei inteligência suficiente para que você soubesse diferenciar o que é certo do que é errado? Sim. A vergonha de responder sim para a primeira pergunta e não para a segunda me fez sair escrevendo um monte de livro. Aí, daquela época para cá, acho que eu publiquei o quê? Eu sempre li muito. Então, dessa época para cá, eu acabei publicando reflexões sobre aquilo que eu tinha escrito. Ao todo, já foram 24 livros, 4 deles impressos. Acho que livro impresso, já vendi mais de 10 mil. E um desses livros foi o Manifesto Conservador, que veio de uma palestra que eu fiz lá em Recife, se eu não estou enganado, para um congresso conservador que tinha lá. Eu juntei, me pediram para poder falar sobre conservadorismo, eu juntei um material e esse material ficou, do meu ponto de vista, razoavelmente bom para justificar um e-book. Acabou que eu não fiz ele na versão impressa, fiz só em versão eletrônica. Imprimir livro é caro, não sei se vocês têm alguma experiência aí. É caro. Diagramação, capista, orelha, revisão, o papel, então é caro. Aí acabou que esse e-book ficou só em formato eletrônico mesmo, não foi para o impresso. E aí, para minha surpresa, vocês estão aí estudando as bobagens que eu escrevi. Bobagem. Eu me sinto extremamente envaidecido. Nossa, nós estamos, assim, degustando o seu livro. Por isso, nós vamos colocar já falamos, né, no início, nós já falamos dele, dos três primeiros pilares, né? E hoje nós vamos comentar mais 3. E nós vamos fazer esses comentários como se cada pilar fosse um bolo que nós aqui vamos confeccionar. Os dois, a Dani e o Guilherme, vão fazer a massa e o senhor vai fazer o recheio e a cobertura dele. É isso aí. Então, doutor Loyola, vamos chamá-lo de Loyola, fica mais fácil, né? Então, Alessandro tá bom demais, já tem letras em excesso. Então, Alessandro. Eu não tenho esse negócio de título, não, Claire. É todo mundo a mesma coisa. A mesma coisa. A gente vai apodrecer do mesmo jeito. Nós somos governados pelos mesmos desejos, não há diferença. Não há. Eu já operei negro, branco, alto, baixo, gordo, magro, rico, pobre. Eu sempre encontrei a vesícula no mesmo lugar, curiosamente. Exatamente. Exatamente. Nós vamos fazer o seguinte, doutor Loyola. Vamos apresentar um pouquinho, vamos apresentar a Dani e o Guilherme, eles vão falar um pouquinho, depois eu me apresento para o senhor, e aí nós começamos os nossos comentários, ok? Dani, quem é você para
para o Dr. Loyola. Vamos lá. Bom, eu me chamo Daniele Gomes de Carvalho, né? Abrevio meu nome para Dani. Dani, se puder falar mais perto do microfone. Tá. Eu me chamo Daniele Gomes de Carvalho, eu abrevio meu nome para Dani Carvalho, que é mais simples de escrever também. Eu procuro otimizar tudo, viu, Loyola? Porque não tem tempo. Estou formada em técnico de enfermagem, ainda não atuei na sala de emergência vermelha, mas é um dos meus desejos que eu acho incrível, eu acho que ali se faz muita diferença, não desmerecendo as outras alas, mas ali você ajuda a salvar uma vida ou não, né? Como acredito que você já passou por isso. E o meu desejo de estar aqui fazendo esse trabalho, porque olha, gente, eles não têm noção, em 15 minutos eu tomei banho, comi e sentei aqui para poder estar com vocês. É de querer ver um país melhor. E respondendo aquela pergunta que Deus fez a você, Loyola, todas as vezes que eu pude funcionar a favor da verdade, eu fiz. Às vezes que eu não fiz é porque alguém me impediu ou porque eu não tinha total conhecimento daquilo e eu não gosto de falar uma coisa que eu não sei, que eu não entendo. Então, assim, e algumas coisas da Bíblia sempre me chamaram. Quando eu conheci o movimento conservador e como consequência outras pessoas, eu entendi muitas coisas que a Bíblia diz, né? Nesse contexto. Então, eu fico muito chateada, de verdade, quando se fala que dentro da igreja não se discute política. A política mudou as regras da igreja, elas ficaram fechadas. Pessoas se suicidaram, pessoas que não tinham aonde buscar auxílio, buscar ajuda. Eu fui contra isso. Então, assim, eu estou aqui justamente para me posicionar, né? Tem aquela passagem de quando Isaías, né? Quando Deus pergunta. Dani, Seu áudio. Tá bom agora? Agora sim. Tá. Tem a passagem da Bíblia que em Jeremias que Deus pergunta: quem que eu vou enviar? Tem alguém para falar por mim? Tem alguém para falar a verdade nesse mundo obsceno e obscuro? Tem. Eu estou aqui. Me mande, envie a mim. Então, eu estou aqui para isso. Não sei tudo. Não tenho vergonha de falar que eu não sei. Amo aprender, porque acho que você aprende até uns minutos antes de morrer, e isso é fantástico. Por isso que a gente tem milhões e bilhões de anos que é para ser usado mesmo enquanto você tiver vida. E é um prazer, né, tê-lo aqui na nossa live. Sempre acompanho as suas postagens, principalmente na questão da saúde. Concordo em número, gênero e grau com tudo que você escreve. E eu espero que os internautas possam aprender um pouquinho. E olha, não aprenda por você e tome a decisão por você, porque nas próximas vezes você terá segurança e não vai precisar ficar ouvindo nenhuma voz dissoante ou discordante daquilo que é o correto e certo. Ô, Dani, então você é uma estudiosa da Bíblia. Procuro. Não, tudo bem. Vamos partir dessa premissa. Uhum. Existe para mim um erro absurdo na Bíblia. João 8,32 vem antes de João 8,45. Essa ordem está inversa. Porque João 8,32 e conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. 8,45 é muito mais interessante do que João 8,32. E porque vos digo a verdade, não me acreditas. O que adianta eu mostrar a verdade para você que vai te libertar se você não acredita nesta merda? Verdade. Então, primeiro prepara seu espírito para receber a verdade. Porque senão eu vou te contar a verdade e você não vai acreditar. Tá preparado? Agora sim, a verdade vos libertará. É questão de tradução, né? O tradutor é um eterno traidor, como o poema italiano. O tradutor é um eterno traidor. Então, vamos culpar o tradutor, culpa dele. Ótimo. Guilherme, quem é você? Fala um pouquinho de você, o Dr. Loyola. Bom, eu acho que eu sou o menos experiente aqui, né? Porque eu tenho 22 anos de idade. E por sorte, né? Por vontade, por necessidade até. No início do ano, eu entrei no Movimento Conservador Campinas, sedento de poder canalizar
as minhas opiniões, né, as minhas concepções de vida, os meus princípios, colocando em prática, né? Então, nada melhor do que um movimento que se movimenta, que faz ativismo, né? Então, eu encontrei no movimento conservador de Campinas uma válvula de escape para poder canalizar toda essa, eu diria até que uma revolta do bem, né? Porque eu acho que em 2020 foi um ano divisor de águas para mim, por exemplo. Eu vivia numa uma inércia mental, espiritual, política, em todos os campos possíveis, né? Eu não enxergava o mundo como ele realmente era, porque nós vínhamos, né, até 2020 num progresso, num caminho autoritário, né, de todos esses pilares que regem o mundo, né? O Olavo de Carvalho diz que tem 3 movimentos que querem conquistar o poder mundial: o islamismo, né, o comunismo e também o globalismo. Então, eu vi, e esse caminho todo até a pandemia de 2020, né, que o professor bem caracterizou como fraudemia, é algo que não ponto fora da curva, era algo que estava em progresso, e que vinha, então, e que culminou em 2020 com a fraudemia. E na fraudemia eu pude perceber... Gui, o seu áudio está cortando. Então é a internet. Agora tá melhor? Não. Consegue me ouvir bem? Ele está estridente. Estridente. Agora melhorou. Bom, eu acho que vai melhorar agora. Vamos ver. Ele estava bom até então, né? Constante. Pois é. Nos desculpe, doutor Loyola, mas aqui o pessoal A internet é amador. Vamos ver se melhorou. Melhorou um pouco? Tá melhor. Então. Bom, eu estava dizendo, não sei de onde que deu para parar de ouvir, né? Mas eu estava dizendo que 2020 foi um divisor de águas para mim. Eu vivia numa inércia espiritual, política, né? A minha visão de mundo mudou muito depois da pandemia, depois desse caos todo social que ocorreu, não só no Brasil como no mundo, de modo que o movimento conservador me canalizou todas essas concepções, essas visões que até então eu não tinha, que passei a ter, né? Um Estado inchado, autoritário, nós nos vimos obrigados a uma série de condutas sociais que até então nós não havíamos tendo que ser submetidos, como a utilização de ter um tecido no meio da cara, sem poder, então, debater, sem poder contestar, né? Ou você usa, ou você é multado, ou você usa, ou você não entra no estabelecimento. Então, esse contexto de 2020 não é um ponto fora da curva, é um caminho que vinha vindo, né? Eu não digo que é um plano traçado, eu não sou teórico da conspiração, mas é uma linha de raciocínio lógica que vinha, então, através dos grandes agentes mundiais que querem o poder, né? O comunismo, o globalismo, o islamismo, que vem traçando as suas agendas e que culminou em 2020 como um estado, um mundo, um contexto completamente ilógico, né? Como se fosse um caos, uma pandemia de caos, uma pandemia de histerismo. E eu vi no movimento conservador uma válvula de escape para isso, e estou muito bem realizado até o momento, com a Dani, com a Claire. Nós vínhamos, né, até então, desde o começo do ano, fazendo ações de rua, ações via virtuais, né, promovendo nossas pautas anti-aborto, a favor do armamento, a forma de se proteger, de se autoproteger sem precisar do Estado. Então, todas as nossas pautas são promovidas presencialmente, via internet, e assim nós tentamos, então, introduzir o conservadorismo e mostrar para a sociedade o que é conservadorismo, porque às vezes a pessoa é conservadora, só não sabe ainda. Então, eu fico muito feliz também de poder fazer parte do Clube do Livro semanalmente, ainda mais agora com a presença do professor, a ilustre presença do professor Loyola, o Alessandro, que ele quer ser chamado, né?
Muito obrigado pela presença. Loyola, muito obrigada pela sua paciência. Aqui você está vendo que nós somos amadores, né? O nosso material aqui é de amador, mas o importante é a gente mandar o recado, né? Claire, quantas vezes nós vivemos o dia de hoje? Uma vez mesmo, né? Então é todo mundo amador hoje. E vai ser todo mundo amador de novo amanhã. É verdade. Bom, Loyola, eu sou Claire. Rodrigues Navarro Oliveira de Almeida. Rodrigues, dos meus avós portugueses, Navarro, do meu pai espanhol, né? E Oliveira de Almeida, do meu falecido marido. Então, fiz 2 faculdades, fiz 2 pós. Meu marido faleceu com câncer, ele teve câncer de testículo, sobreviveu. Depois, o câncer voltou, o senhor sabe perfeitamente, né? Quando volta, o bichinho é terrível. Perdeu um rim, foi uma luta tremenda, mais 2 anos, e aí veio a óbito. Aí eu voltei para a universidade, aí eu fui estudar até me aposentar. Depois que eu me aposentei, eu falei, bom, agora eu vou servir a sociedade. Sou voluntária, trabalho com dependente químico, fui fazer uma pós em aconselhamento, né? E trabalho com dependente químico. Entrei para o movimento conservador há 2 anos e estamos aqui, tentando fazer com que as pessoas enxerguem o precipício que nós estamos entrando. Eu acho incrível. Parentes, amigos, pessoas ditas cultas e que não conseguem enxergar o que é essa fraudemia, né? Então, nós começamos, no movimento conservador, nós temos alguns objetivos, né? É a manifestação, é realmente a participação no estudo de assuntos políticos e também servir a sociedade, né? Tentar passar esses conceitos para a sociedade. Então, e eu sou coordenadora do movimento aqui. Eu estou com essas 2 pessoinhas maravilhosas. A Dani tem 40 anos, o Guilherme, 22. O Guilherme, ele também Mentira, é 25. Eu tenho 7,2, eu tenho 7,2. O Guilherme começou a fazer direito, ele também é técnico em enfermagem, mas ele está fazendo direito porque nós queremos preparar essas 2 pessoas aí para o nosso futuro aí em termos de político, né? Então, bom, dito isso, vamos começar a falar sobre o seu livro, né? O primeiro pilar que nós vamos tratar hoje é o pilar do patriotismo. Então, nós vamos começar a fazer um bolo aqui, né? E nesse bolo, a Dani e o Guilherme, eles vão fazer a massa. Eles vão começar a fazer a massa. O senhor vai fazer o recheio. Eu não sei se o senhor sabe cozinhar, mas, né? Escrever o senhor sabe bem. O senhor vai fazer o recheio e vai colocar depois a cobertura. Dani, o pilar do patriotismo, vocês vão pegar aqui algumas palavras-chave do que o Loyola colocou no material que ele maravilhosamente deixou para nós, que nós estamos degustando, viu, Loyola, o seu material, porque é bem didático, é super legal, por isso que nós resolvemos colocar para os nossos internautas, né? Dani, você começa, depois o Guilherme, tá bom? E, em seguida, o senhor já pode entrar, Loyola, com o seu recheio, tá? Dani, olha, pegue os seguintes ingredientes para você começar a fazer essa massa, ok?
Você vai pegar o ingrediente alma no pilar do patriotismo, você vai pegar mais um ingrediente chamado lealdade, e aí você vai falar sobre patriotismo, mas aí você vai falar um pouquinho qual a diferença para o nosso internauta entender a diferença entre nacionalismo e patriotismo. E, Gui, você vai dar você vai ajudar essa massa aí, você vai colocando, ok? Também a sua forma de fazer essa massa. Com vocês, vamos lá, mão na massa. Bom, quando veio essa parte do livro, né, patriotismo, não teve como não lembrar do filme do Mel Gibson, Patriota, né? Muito bom, por sinal. E aí me chama a atenção que o ator, né, interpretou Benjamin Martin, que era um veterano de guerra, né? E ele não queria mais pegar em armas, porque quem já participou de uma guerra, principalmente as guerras do passado, ainda são hoje, mas hoje é possível, né? Eles não queriam mais viver esse horror, viver essas coisas horríveis. Só que o que acontece? A Inglaterra ameaçou a liberdade dos Estados Unidos. E ele não se viu, ele não teve opção de ter armas de novo e lutar. E o legal é que a descrição do filme fala uma coisa muito interessante. Né? O filho dele, mas era um idealista, então incentivou o pai a participar também da guerra pela liberdade dos Estados Unidos, a liberdade estadunidense. E aí ele descobre uma coisa, que só poderia proteger a sua família se ele lutasse pela liberdade. Ou seja, se ele continuasse dentro da casa dele, do jeito que ele estava, não vou pegar mais em armas porque o que eu vivi foi horrível. Ele seria escravo. Então, às vezes, a gente tem que fazer coisas que, para nós, fala assim, poxa vida, se fosse outro tempo, eu não faria. Mas, e outra, ele lutou, não foi nem pela liberdade dele, foi pela liberdade dos filhos dele, porque ele tinha 7 filhos nesse filme. Ele já era um veterano, como a própria palavra diz, ele já tinha vivido. Então, ele lutou para que o filho dele pudesse também ser chamado de veterano, de senhor, de idoso lá na frente. E o patriotismo é isso. Né? O patriotismo, ele é lealdade, ele tem senso moral, né? E infelizmente a comunidade política hoje do Brasil não sabe o que é isso, porque eles têm um privilégio que muitos de nós não temos, né? Ou terão no futuro. Eles podem fazer leis, eles podem fazer regras, eles podem melhorar o Estado para que se possa conviver de modo harmonioso. Não quer dizer que isso vai ser 100%, mas quer dizer que vai ser mais palpável, e eles não fazem, né? Eles vendem a sua consciência por qualquer dinheirinho que ofereçam. Eles não fazem leis que possam fazer com que a inteligência, com que a saúde, com que a economia, com que a educação da população melhore. Para pensar, se eles colocassem novamente o hino nas escolas, a moral e cívica, dissesse assim, respeite seu pai e sua mãe, não importa a diferença, o que você acha, se você é homo ou hétero, isso está dentro da gente, isso vai muito mais além do que opção de gênero, opção de escolha. Isso é uma questão de caráter. E eu conheço pessoas homossexuais que têm mais caráter do que muitos héteros, porque amam e respeitam o seu país. E aí a questão de gênero dele não influencia em nada das suas decisões. E nisso a gente entra no nacionalismo. O que é o nacionalismo? Né? Aquele desejo de guerra, aquele desejo de falar assim, o Brasil vai imperar em todos os outros, a cor vai ser azul, quem discutir, quem achar ruim, a gente vai lá, vai exterminar. Somos nós, o Estado que coordena tudo, ninguém aqui tem direito a nada, o que nós dissermos é lei e acabou. Olha só o que você... O patriotismo não. Ele deixa que todos falem, retenha o que é bom, ensina a moral, ensina a lealdade,
ensina você a honrar a soberania do seu país, ensina você não ir para fora do país falar mal do Brasil, né, como muitos fazem, ensina que, por pior que esteja, você pode melhorar, ao contrário do nacionalismo. E isso a gente vê muito com países como, por exemplo, né, um país vermelhinho lá, que adora, né, dar palpite aqui no Brasil, ele é um nacionalista, ele não é um patriota, que já é diferente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as pessoas colocarem a bandeira do seu país nas portas, nos portões. Gente, aonde a bandeira dos Estados Unidos estiver caída, os soldados vão lá e resgatam. Eles não abandonam o lugar, por exemplo, quando eles tiveram a saída do Afeganistão, de Cabul e de outros lugares, eles resgatam a bandeira, eles não deixam a bandeira para trás. E muitos de tão leal que é a sua pátria, de tão leal que é o seu dever. E às vezes eu fico muito triste da gente ver que as nossas crianças, por descuido dos pais, não é assim. Hoje mesmo um vídeo, acho que era uma rede que viu lá uma mulher, não sei se era homem ou mulher, com cabelo amarelo colocando fogo na bandeira. Sabe, me deu uma tristeza na alma. Se ela soubesse o que significa, o símbolo maior do seu país é a sua bandeira. É onde você é reconhecido, por exemplo, quando alguém ganha as Olimpíadas ou ganha algum prêmio, o que é erguido? É erguida a pessoa, a foto dela, o nome dela? Não! É erguida a bandeira do seu país. E ali a gente vê a nacionalidade, o país sendo reconhecido como grande, porque participou de algo e venceu. Eles não sabem o que é isso, que vive numa inércia, que vive numa situação assim, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a lutar para que nas escolas a gente fale da esquerda, mas também fale da direita. Por exemplo, Olavo de Carvalho, Paulo Francis, Loyola, olha que legal isso aqui. É um livro pequeno, que a gente, né, que nem de Karl Marx, o de economia, que é 2.000 páginas. É um livro pequeno que sintetiza tudo aquilo que a gente precisa, sabe? Que falta faz. Eu acho que está na hora de vocês, conservadores, de vocês que se denominam pessoas que são leais, que procuram engrandecer o país, a estar nos conselhos. Vamos dominar. Não adianta só eu criticar dentro da minha casa ou numa rede social. Dominem espaço, é isso que a esquerda fez e a gente permitiu. Mas a gente pode tomar o poder e o controle de novo. Afinal de contas, os mais inteligentes somos nós, não é verdade? A gente sabe quando sabe regra de leis, sabe, né? As leis, sabe conjugar um verbo. Então, o que estamos esperando? Vamos lá e tomemos o poder de novo, que é diferente de ganhar a eleição. Vamos lá, Guilherme. Põe um pouquinho mais de ingrediente nessa massa. Vamos lá. Na verdade, a estratégia Nossa. da esquerda. Tá Ô, bom, meu áudio? Agora sim. Agora está melhor. Põe ele pertinho. O que está acontecendo hoje? Os áudios, acho que eles estão muito emocionados com o Loyola aqui conosco. Vamos lá. Bom, o patriotismo é um dos pilares mais atacados pela esquerda, né? Porque a esquerda sabe que ela deve atacar aquilo que mantém a sociedade em pé, né? Aquilo que mantém a sociedade funcionante, operante. E segura nesse negocinho mesmo que fica bom. Estável, funcionante. Então ela sabe onde atacar e por isso que ela impede de forma histérica, de forma escandalosa, por exemplo, a cantar o hino nacional. Tá horrível. Desculpa, gente, tá horrível. Não está bom? Aí sim. Bom, então a esquerda sabe... Guilherme, deixa eu te dar uma dica. Provavelmente você está com um problema na conexão do plug do fone no seu aparelho ou no fio do próprio mic. Então, quando você começa a falar e mexe o fio, dá um problemazinho de conexão e vai cortando sua fala. Você tem que manter o mic numa posição só, quietinha, perto da boca, sem mexer. Igual uma estátua. A minha internet dá para me ouvir assim ou não? Assim dá. Bom, então eu vou continuar sem o fone. Fala mais alto. Bom, então a gente sabe, dá para ouvir bem? Bom,
Eu vou tentar novamente com fone. Tenta você Eu vou tentar falar. dessa maneira, sem mexer tanto. Eu acho que dá para me ouvir, não? Espera um pouquinho. Você está no computador, você não consegue ficar sem o fone de ouvido, só com o som do computador? Eu vou fazer de forma diferente. Eu vou entrar pelo celular. Eu vou pedir para a Dani se estender um pouco mais na fala dela, eu entro pelo celular e pego a fala. Pode ser assim? Dani, não estende muito, hein? Que você já se estendeu bastante. Então, Bom, vamos fazer o seguinte, o Guilherme fala depois e a gente já vai partir para o recheio com Loyola. Loyola, aí vamos fazer um recheio para colocar nessa massa aí, tá bom? Depois, mais tarde, o Guilherme fala no outro pilar, ok? Então, os inimigos do conservadorismo, como você coloca, eles gostam de rotular o patriotismo como um egoísmo coletivo, né? O que você coloca aí como recheio, o que realmente o conservador defende em termos realmente de uma sociedade. Então, é tão diferente do que o pessoal de esquerda coloca, sabe? Eles defendem as minorias. O conservador, ele defende todo mundo. É ou não é? Não, Diga não, lá. não é. Vamos lá, gente, para poder você ter uma ideologia, você tem que dominar bastante o que aquela ideologia vai defender. Você não pode deixar um calcanhar de Aquiles para trás. Então, a primeira coisa que alguém que vai se dizer de direita e ou conservador é assumir, com grande honestidade, que sim, nós temos uma ideologia. Porque as pessoas acham que, como a esquerda é ideológica, a saída para a direita é não ser ideológica. Vou esperar só o Guilherme. A saída para a direita não como se a direita tivesse que ser sempre o oposto da esquerda. Então, se a esquerda vai para cima, a gente vai para baixo. Se a esquerda vai para baixo, a gente vai para cima. Se a esquerda tem uma ideologia, então a direita não pode ter uma ideologia. Essa é uma armadilha conceitual muito besta. Então, a primeira coisa que o conservador, pessoa de direita, tem que aceitar, sim, nós temos uma ideologia. Você tem que partir do conceito do que ideologia é. Ideologia é um modelo mental que se reúne num conjunto de conceitos utilizados por um grupo de pessoas para interpretar a realidade e atingir objetivos em comum. Isso tem que ficar muito claro. Muito claro. Vou repetir devagar. Uma ideologia é um modelo mental que se reúne num conjunto de conceitos que vai ser utilizado por um grupo de pessoas para interpretar a realidade e atingir objetivos em comum. Se a direita não tiver uma ideologia, ela não vai conseguir interpretar a realidade, ela não vai ter conceitos que conduza os seus anseios a um objetivo em comum. Ou seja, vai ficar cavando um buraco na água e enxugando gelo. Vai adiantar porra nenhuma. Primeira coisa que quem é de direita tem que aceitar o quê? Sim, nós temos uma ideologia. Ah, mas ideologia é coisa de esquerda. Até onde eu sei, esquerda e direita não foram capazes de sequestrar termos do dicionário, não. Não tem um dicionário de esquerda e um dicionário de direita. O dicionário é um só. A palavra está ali. Então, a cor vermelha é uma cor, filho. Eu não vou permitir que uma ideologia política ou outra sequestre uma cor. Isso é ridículo. Também não pode permitir que uma ideologia ou outra sequestre uma palavra. É ridículo. E a gente tem que assumir, sim, nós temos uma ideologia, qual é o problema? Sim, mas então você é esquerda? Eu falo, não, cara, eu sou de direita, eu tenho uma ideologia de direita. Ela tem pilares fundamentais. A segunda coisa, quando a gente fala sobre pátria, o conceito de pátria, ele tem que ser muito sólido, o entendimento do quanto que isso é transitório. Quando o último imperador romano do Ocidente, tal do Rômulo Augusto, foi deposto em 476 depois de Cristo, o grupo de mercenários tirou ele lá do trono, restavam poucos territórios e tropas a serviço do Império Romano. O Império Romano já vinha definhando há muito tempo. 476, que foi a queda do Império Romano do Ocidente, foi só a cerejinha no bolo, né? Para já que a gente está falando de bolo, o Império Romano já vinha se ferrando há muito tempo.
Com a queda de Roma, o que sobrou do Império Romano passou a ser chamado de Império Bizantino. Mas mesmo as pessoas do Império Bizantino se classificavam como se eles fossem romanos. A minha pátria é Roma. Apesar de Roma já ter caído, as pessoas do Império Bizantino se identificavam, em termos de pátria, como romanos. Bom, tudo bem, o Império Bizantino também caiu, em 29 de maio de 1453, quando Constantinopla foi tomada pelos otomanos. Agora, as pessoas que estavam lá, naquela região, que se declaravam romanas ou bizantinas, como pátria, minha pátria é Roma, agora a pátria delas era o Império Otomano. Pois bem, o Império Otomano existiu como pátria durante 600 anos, foi um dos maiores impérios do mundo. O lema da bandeira deles era o Estado Eterno. O Estado Eterno, estava na bandeira do Império Otomano. O Império Otomano foi extinto em 1922. Os otomanos tomaram o lado errado na Primeira Guerra Mundial e viram o império deles lá ser fatiado entre os vitoriosos do conflito. Então, a pátria otomana também deixou de existir. Após 600 anos de existência, a pátria otomana deixou de existir. Procure a pátria otomana no Atlas de Geografia de uma criança, você não encontra. O Império Otomano foi fatiado e o que sobrou dos otomanos foi condensado, compactado num arquivo zipado e enfiado dentro da Turquia. A bandeira da Turquia é a bandeira do antigo Império Otomano. Então, o conceito de pátria, ele é transitório. Fronteiras mudam. Se você pegar o mapa do mundo de 100 anos atrás, ele é completamente diferente do mapa do mundo hoje. E se você voltar ainda mais tempo, você vai ver que esse mapa foi mudando. Como que a gente faz, então, para ter um conceito de pátria? Qual é a importância do conceito de pátria? Já que pátrias mudam. Uma hora eu sou do Império Romano, depois eu sou bizantino. Eu fui romano, meu filho foi bizantino, minha neta agora é otomana e minha bisneta agora é turca. E qual é a nossa pátria? Como que funciona a pátria? Por que tem essa importância o sentimento de pátria? Não tem a ver tanto com fronteiras, mas com um sentimento tribal. Aristóteles já falava isso 300 anos antes de Cristo. Ele falou: o homem é um ser social. Recomendo que vocês leiam Aristóteles, principalmente a Ética Nicômaco. Aristóteles já falava: o homem é um ser social. A gente vê muito isso na adolescência, por exemplo. Né? O adolescente é extremamente gregário. Se ele não tiver um grupo, ele se perde. Um adolescente que não tem amigos é um desastre em potencial, uma tragédia andando. Ele vai matar a gente, vai matar a si mesmo. É melhor que ele tenha um grupo. É mais fácil lidar com o adolescente quando ele tem um grupo, mesmo que seja um grupo ruim, mas pelo menos ele tem um grupo, do que quando ele é isolado. O ser humano funciona do mesmo jeito. Bebês, aí tá a Dani, que tá na área da saúde também, e talvez vai estudar isso, já estudou. Lá no final da Primeira Guerra Mundial, muitos homens morreram e muitas mulheres acabaram também desaparecendo, falecendo, enfim, e a quantidade de órfãos foi muito grande. E os orfanatos viram que as crianças estavam morrendo, apesar de todos os cuidados. Ofereciam roupa, ofereciam calor no inverno, ofereciam comida para as crianças que estavam com fome, e elas continuavam morrendo. Por que elas estavam morrendo? Porque elas não recebiam afeto. O contato. E aí começou a criar dentro dos orfanatos um grupo de pessoas, homens, mulheres, o que fosse, que tinham o horário de pegar as crianças no colo e aconchegar a criança. Isso fazia parte do tratamento. Ou seja, seres humanos querem outros seres humanos, querem seres humanos que pensam como eles, querem formar uma sociedade de pessoas alinhadas com a mesma ideologia. Isso é o que a gente chama de pátria. E no momento em que você acha que esse sentimento tribal de formar grupos de pessoas que pensam de maneira alinhada, quando você acha que isso não tem significado, quando você destrói o patriotismo, o amor pela tribo, a natureza odeia vácuo. E na hora que você tira o amor pela tribo, algum outro sentimento de apego vai ser colocado no lugar desse sentimento patriótico. Se você não ama a sua bandeira, provavelmente alguém vai colocar para você amar alguma outra bandeira. Se você não ama o seu povo, alguém vai vir externamente e colocar você para poder amar outro povo, amar outro tipo de poder que provavelmente não emana do seio do seu povo, mas ele é estabelecido de maneira externa. Essa é a importância do patriotismo. Você permitir que o povo, organizado dentro de um território, com sentimentos e aspirações em comum, consiga, por si, de maneira autônoma e soberana, se conduzir na busca de objetivos em comum. Se você elimina esse sentimento que nos aglutina, nós estamos completamente disponíveis para que alguma potência externa venha e coloque esse sentimento na nossa cabeça. Por isso que a esquerda trabalha contra a pátria.
E aí a gente tem que entrar, só para finalizar, a gente tem que entrar numa conceituação sobre o que é esquerdismo barra comunismo. Uhum. O comunismo nunca existiu, certo? Isso é uma realidade. Ah, tal país é comunista. Não, não é. Estude mais um pouco. Nós tivemos socialismo, fascismo, nazismo, mas comunismo nunca existiu, como fato. Mas como ideologia ele existe. O que a ideologia esquerdista comunista é? É uma conspiração internacional conduzida. Ih, Loyola, agora foi você. A nossa internet hoje está complicada. Vamos esperar ele retornar. Eu acho que ele já percebeu que caiu. Eu sugiro que ele entre e volte novamente, caso ele esteja ouvindo. Saia e entre. Ele congelou agora. Que pena. Bom, mas vocês me ouvem bem? Sim, agora sim. Agora Perfeito. estamos ouvindo. Só não estamos... Eu não estou te vendo. Não sei se... Isso. A Dani está vendo? Eu não estou te ouvindo, Dani. Dani. Não te ouço, Dani. Dani? O doutor voltou. Isso, que pena. Loyola, eu acho que alguma coisa está acontecendo hoje que não querem que a gente fale, né? Mas Dani, não estou dando para te ouvir. E agora, Guilherme, manda bala. Isso. Não, eu gostaria que você terminasse, que você completasse a sua fala. Então, a respeito desse pilar que você colocou tão bem aqui para nós, né? Do que vem a ser o patriotismo. E quando você fala da bandeira, nós achamos, no nosso conceito aqui, nós colocaríamos a bandeira como realmente a cobertura desse pilar de patriotismo. Sem bandeira, não dá. Vamos lá. Manda bala aí, Guilherme. Bom, o doutor, ele abre sobre o patriotismo, né, falando que a sociedade, ela não é uma máquina, ela é um ente, uma entidade, né? E quando a gente vai no Google, quando a gente vai no dicionário, a gente vê que a entidade é a existência de algo real. Então, a sociedade é um fato, a sociedade é visível, é concreta, né? De modo que ela precisa, para se exteriorizar, para poder, através da alma, que é um conceito que o professor usa para designar a sociedade, que a sociedade deva ter, além de todos os outros quesitos, a alma, e que a alma seria, então, o patriotismo, né? Que seria um conjunto de valores, um conjunto de normas da sociedade, né? Como se fossem regras específicas de uma sociedade que, através dessa unidade de religião, de costumes, de símbolos nacionais que os compõem, formaria, então, uma sociedade, uma unidade, né? Pessoas na verdade, o ideal seria que tivessem pessoas com os mesmos fins, né? Com os mesmos propósitos, mas a gente sabe que não acontece isso na prática, mas um povo, então, é formado por seus símbolos nacionais, seus costumes, as suas características pessoais que os diferenciam das outras sociedades, né? Das tantas outras sociedades. E o professor, ele fala das 3 formas que o patriotismo se manifesta no conservadorismo: a lealdade, o nacionalismo e o patriotismo. E ele faz como a Dani fez anteriormente, um contraponto entre o nacionalismo e o patriotismo. Enquanto o nacionalismo vê um povo como raça, né? Ele reduz o conceito de povo a algo racial, a algo até se colocando acima de outras nacionalidades, de outros povos. E a gente, se puder fazer uma contextualização histórica, a gente vê isso no regime alemão nazista, né? Onde Hitler
via que o povo dele, né, que aliás ele nem era alemão, ele é austríaco, né? Ele era austríaco, mas via nos alemães, nos germânicos, um povo, uma raça superior às demais ao longo ao entorno do globo, né? E por isso exterminava todos os outros povos que não se encaixavam no padrão tão alto que ele viabilizou como o ideal, né? Que eram os povos germânicos, que eram os loiros, os brancos, jamais os judeus, jamais os deficientes físicos, jamais os homossexuais, jamais os negros, e então tentando e conseguindo eliminá-los via genocídio, né? A gente sabe como que se deu o extermínio dos judeus. E enquanto o patriotismo é algo... Agora? Sim, estamos te ouvindo. Enquanto o patriotismo é algo benéfico, é algo sadio para um povo, né? Que haja patriotismo. E a gente vem conquistando um patriotismo que outrora não existia no Brasil. Eu, pelo menos, não me lembro de ter orgulho de punhar uma bandeira, de cantar o hino nacional. Era algo quase que maquinal, né? Eu tinha, na escola, num pequeno período, eu cantava o hino nacional, depois isso foi retirado, imagino eu que não era algo que a esquerda se agradava, né? Enfim, via os prefeitos, os governadores da época conseguiram tirar o hino que até então eu cantava. E eu cantava de forma maquinal, não tinha aquele senso de patriotismo, de orgulho da pátria, da letra do hino, da bandeira, das cores da bandeira. E hoje isso eu acabo tendo, e muito forte, né? E eu penso que não é algo específico a mim, é algo que o brasileiro vem conquistando pouco a pouco, esse patriotismo, esse senso de unidade, identificar outras nações que são ameaças não só à nossa democracia, mas à nossa liberdade, que possui interesses escusos, e nós sabemos quais são essas sociedades, essas nações que olham de forma maquiavélica para o Brasil, com interesses escusos, e diante dessas ameaças externas, acabamos então adquirindo esse senso de unidade, de patriotismo, que sim, a eleição do Bolsonaro foi também um fator que contribuiu para esse senso de patriotismo que até então nós não tínhamos, né? Eu, pelo menos, não tinha. Né? E o Loyola fala da lealdade, né? Da lealdade. E ele faz uma analogia com associações da sociedade, como, por exemplo, times de futebol, como também os partidos políticos, que possuem regras internas, que possuem uma unidade, que possuem propósitos iguais, né? Objetivos em conjunto, acordados, e que a lealdade no conservadorismo é exatamente isso, né? Você faz quase que um trato entre o grupo, né? Eu sei que é difícil, cada um pensa de uma forma, mas a lealdade se daria dessa forma, né? No conservadorismo, adicionando o quesito da territorialidade, que é então um quesito essencial no patriotismo, a territorialidade, o espaço geográfico em que o país se ocupa. Então, é isso a minha leitura do primeiro pilar do patriotismo. É isso, Claire. Loyola, agora você, terminando essa parte, esse pilar do patriotismo, eu pergunto a você, o povo brasileiro é patriota? Atual. O povo brasileiro atual. Nós estamos sem som. Agora foi? Sim. Agora sim, isso. A gente tem que entender a sinuca de bico que esse gramicismo cultural colocou o povo brasileiro. Aí eu vou puxar a banana para o nosso quintal, né? A sinuca de bico que esse pensamento gramicista, que também tem uma dosezinha de Foucault, o que isso fez com a gente? Qual foi a sinuca de bico? A sinuca de bico é que, o contexto determina o poder. 2, o poder domina o discurso. 3, o discurso modela o contexto. E aí você fecha um círculo. Onde contexto determina poder, poder determina discurso, discurso modela o contexto. E aí volta para aqueles mesmos poderosos de sempre.
Então, muitas pessoas são patriotas. Eu considero que é quase impossível uma pessoa que nasceu num determinado local e cuja família também, a linhagem dela pertence àquele determinado local, que essa pessoa não tenha sentimentos patrióticos. E é justamente esse o problema de quem quer conquistar aquele território. Eu preciso, quando eu consigo, por meio de influências culturais, guerra de narrativa, quando eu consigo tirar de você o seu orgulho pela pátria, eu passo a determinar de qual pátria você terá orgulho. Quando eu retiro sua autonomia para determinar qual vai ser sua pátria e a qual pátria você vai ser leal, quando eu tiro essa autonomia de você, eu passo a determinar o que é pátria para você e a qual pátria você será leal. O que as pessoas não compreendem é isso, que a desconstrução do sentimento patriótico, isso não é um progresso. Isso é abrir um flanco para a conquista. Abrir o flanco para a conquista. É simples assim. Então, se a gente tem alguma ambição, algum desejo de nós, que somos temporariamente brasileiros, talvez daqui a 5.000 anos esse país não exista, nós que somos temporariamente brasileiros, se nós quisermos produzir um país melhor, a primeira coisa, nós temos que nos identificar com a pátria. Se você perder essa identificação, qualquer tentativa que você fizer de construir um programa nacional está fadada ao fracasso, porque ninguém se identifica com aquela pátria. Eu vou defender um símbolo nacional por quê? Eu não tenho sentimento patriótico. Meu amigo, você está pronto para ser conquistado por qualquer imbecil que desembarcar. Meia dúzia de viking que chega na praia da sua casa conquista você. Vocês não têm um senso de comunidade, não têm um senso de Estado, de município, nem de pátria. Essa é a importância do sentimento patriótico. E talvez, com certeza, foi por isso que eu coloquei isso como um dos pilares do conservadorismo. Olha, e muito bom. E eu agradeço demais esse pilar, porque com esse pilar nós percebemos o precipício que nós estávamos indo, porque o nosso país, se tivesse sido governado pela a esquerda que se propunha em 2018, nós teríamos perdido completamente esse conceito. É ou não é, Loyola? Esse conceito de patriotismo. Teríamos perdido. Então, depende de uma guerra de narrativa, né? Porque desconstruir o sentimento patriótico é como desconstruir o amor pela família. E aí, quando a gente for falar de propriedade privada, vocês vão entender que todos nós nascemos de direita. Exato. Então, todos nós nascemos de direita. A cultura é natural. Exatamente. Então, Loyola, nossa, está sendo assim fantástico a nossa conversa, está sendo muito bom mesmo. Então, vamos, quando você fala, você tocou no assunto família, então, vamos falar sobre o outro pilar, que é o pilar da propriedade privada. Eu creio que o nosso internauta ele entendeu perfeitamente o conceito de patriotismo. Você colocou muito bem a maneira como você explanou esse assunto aqui, foi muito bom. E agora vamos falar sobre propriedade, né? Sobre a propriedade privada. Dani, você lendo esse pilar que o Loyola colocou, vamos fazer a massa? Vamos fazer a massa aí desse pilar de propriedade. O que é que você entendeu sobre propriedade que o Loyola colocou nesse material aqui? Qual foi a sua visão de propriedade? Bom, vocês estão me ouvindo bem? Eu hoje vou te falar o que está acontecendo com os nossos microfones, hein? Estão me ouvindo bem ou não? Agora sim. Fica assim, não mexe muito. Tá, vou ficar assim, então. Bom, a propriedade privada, ela é uma extensão da liberdade, ou seja, a liberdade vem primeiro e, como consequência,
surge a propriedade privada. Mas fala, mas por quê? Porque o homem livre, ele toma as decisões que para ele é melhor. Como adquirir bens, adquirir terras, adquirir mulheres ou mulher, adquirir conhecimento, ou seja, tudo isso faz parte de uma propriedade privada. Hoje as pessoas elas entendem que propriedade privada é a sua casa, é o seu carro. Não, esse celular aqui é uma propriedade privada, é meu. Que mais? Essa garrafa de água é uma propriedade privada, é minha, eu conquistei. O mouse, perdão, gente, o mouse que está aqui é uma eu conquistei. Eu trabalhei, me dediquei e assim eu tive. Então, esse conceito vem muito tempo, vem desde a fundação do mundo, né? Quando Deus decidiu, né, Loyola, a gente é cristão, desculpa, mas a gente tem, eu pelo menos tenho esse conceito de que Deus criou os céus, a terra e o mar e tudo. Então Deus já colocou, por exemplo, Adão e Eva no Jardim do Éden. Falou, essa aqui é com vocês, cuidem, planejem, vivam aqui. Ou seja, já deu algo para eles trabalharem. E conforme a humanidade foi se desenvolvendo, crescendo, isso se tornou normal para alguns e não para outros. E aí surge um pouco da mentalidade do comunismo, né? Quando Marx escreve sobre o feudalismo. O que era o feudalismo? Era um senhor, né, dono de várias terras, onde ali pessoas moravam alocadas e elas tinham que obedecer aos mandos e desmandos. Então já não passava mais a ser a propriedade privada. Só que conforme foi surgindo as evoluções, acontecendo as grandes invenções e com a chegada da industrial, isso começou a se tornar mais realidade para as pessoas. Começou a ser mais palpável, mais tangível, porque antes as terras eram de reis, de rainhas, de lordes, de senhores. Então não tinha essa coisa tangente da propriedade privada, aquilo que eu contei, aquilo que eu suei. Aí eu passo um pouco a bola para o Guilherme agora. Continua batendo a massa, Guilherme. Bom, eu não cozinho, né? Mas eu vou tentar. Eu não costumo cozinhar. A propriedade privada, como bem disse a Dani, é uma extensão da própria liberdade em si, porque uma depende da outra. Então, uma pessoa sem liberdade plena, e quando eu falo liberdade plena, não é a libertinagem, é a liberdade garantida em Constituição e tendo esses valores, então, assegurados, não dependendo do governante do momento, mas sim do império das leis. O próprio Loyola usa esse termo no pilar da propriedade privada, né? O império da lei, o Estado de Direito. Então, essas palavras, esses conceitos acabaram sendo banalizados porque foram utilizados por pessoas duvidosas que estão no poder atualmente e que falam toda hora, recorrentemente, do Estado de Direito, quando, na verdade, na prática, não visa o Estado de Direito, as suas ações não são condizentes com o Estado de Direito, né? Então, a gente sabe de quem são essas pessoas e aonde elas estão, né? É algo que a pessoa acaba dizendo, mas que na prática acaba fazendo outra coisa. Então, a propriedade privada, ela deve ser assegurada na Constituição, nos incisos, nos artigos, e não devem ser passíveis de interpretação, como foi durante a fraudemia aqui no Brasil, onde em alguns estados a propriedade privada foi passada para o Estado sob alegação sanitária, visando o bom humanismo, visando boas ações de combate à doença e utilizando o motivo sanitário, né, a situação sanitária, para requerir propriedades privadas, e a gente sabe em qual estado isso aconteceu, lá no Nordeste, né? Então, a propriedade privada, que é um bem... Só fazendo um adendo, e não foi qualquer propriedade, não. Eram muito bem escolhidas. Não era aquelas capengando, caindo aos pedaços, não. Eram propriedades mesmo. Inclusive, eles foram em concessionárias e pegaram carros novos, com a desculpa de fazer o bem. Eu só queria entender aonde, né? Ou não sei se o Covid carona, sabe? Porque então, a gente não foi utilizado para esse fim. Tem aqueles, né, que são taxados como teóricos da conspiração,
que dizem que a doença foi criada para propósitos escusos, para acelerar a agenda das pessoas que estão no poder, né? De adquirir o quanto antes os seus objetivos escusos. E tem aqueles que eu me coloco nesse grupo, de que, por mais que a doença tenha sido nascido espontaneamente, ela foi utilizada para objetivos escusos, como, por exemplo, adquirir propriedade privada, sendo que a propriedade privada está garantida em Constituição, não só em casas, mas, como bem disse a Dani, até em automóveis. Então, sempre com essa questão humanitária, com essa questão da boa virtude, sendo que a virtude não tem nada a ver com isso, e sim objetivos escusos, né? E o professor, o doutor, ele fala muito, ele acaba contextualizando até biblicamente, até via teologia, passagens da Bíblia que corrobore a importância da propriedade privada, né? Como não roubarás. O não roubarás é um mandamento, né? Que ele assegura que existe coisas que são de propriedade de determinadas pessoas e, portanto, não devem ser requeridas, retiradas à força, via roubo, via furto, né? As coisas possuem um dono, não só na propriedade privada. Então, isso já dá uma contextualização bíblica da importância da posse, né? Tem também as outras passagens bíblicas que o doutor coloca nesse capítulo, nesse pilar, né? Quem se dedica ao trabalho de sua própria terra colherá com fartura. Então, uma vez assegurada a sua propriedade, você teria meios de sobreviver, de plantar o seu alimento, de ganhar o seu dinheiro mensal. Então, isso é bíblico, isso é milenar, né? Não é algo de agora. E esse pilar adentra até mesmo no campo da filosofia, com Aristóteles defendendo a segurança da posse como segurança social. Uma vez você tendo posse, você garante uma segurança de âmbito social, porque isso acabaria virando uma anarquia, né? Se ninguém é dono de nada, todo mundo é dono, né? Então, uma vez não assegurada a posse de algo, você, por mais que levante todos os dias de manhã para adquirir um capital financeiro, você não teria poder sobre aquilo que você adquiriu no suor do rosto, na meritocracia, né? Então, eu finalizo a minha pequena fala inicial sobre o pilar da propriedade privada e passo para a Claire. Eu só queria fazer um adendo, Claire, que nessa, né, contextualização que o Guilherme fez e como Loyola também, a gente entende um pouco o comunismo. Porque para você manter a propriedade privada, você deve trabalhar, labutar, porque senão você a perde de várias maneiras, né? Ou deixa de pagar imposto, ou deixa de fazer uma reforma. Então, dá para se entender por que o comunismo fala assim, não, tudo é de todos. Por quê? Se o Guilherme ele estuda para ser doutor e eu não, a gente vai estar na mesma posição. Ele vai ganhar o mesmo que eu e vai morar numa casa igualzinha a mim. Então, que vantagem eu tenho? Entendeu? Que vantagem eu tenho de me esforçar para ter algo, sendo que todos ficaremos iguais? Aí também se rouba a propriedade das outras pessoas. E sempre quem está no poder é que vai usufruir da totalidade. Então, o comunismo, se a gente for ver, ele é uma propaganda de gente ociosa, que não tem compromisso com nada, que não tem interesse de manter nada, mas deseja que os outros mantenham para ele, para que ele possa viver no conforto, sem precisar sujar as mãos e sem suar, ou sem comer o pão com o suor do seu rosto, né? Mas com do outro. Loyola, dá um socorro aqui para a gente. Vamos lá. Quando você colocou esse pilar propriedade, o que é que você quis passar para o seu leitor como sendo um pilar do conservadorismo? Vamos lá. Eu não gosto muito de definir as coisas em contraponto à outra, né? Se a gente vai
Não, a gente entra numa argumentação circular. A direita é aquilo que está oposto à esquerda. O que é a esquerda? Aquilo que está oposto à direita. Então, se a gente quer transformar direita e conservadorismo em uma forma ideológica, ela tem que definir a si própria. Nunca em contraponto a outro. O que é um homem? Um homem é isso, 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 isso. Um homem é um cara que se relaciona com mulheres. Bom, se o cara ficar perdido numa ilha durante 10 anos, então ele deixou de ser homem durante 10 anos? Um homem, ele tem que ser definido por si. Um homem é um cara que tem filhos. Se o cara não tiver filhos, ele não é homem? Então a coisa tem que ser definida por si. Conservadorismo, que é uma das ideologias que estão à direita do espectro político, ela tem que ser definida por si. A gente tem que evitar o máximo possível esse tipo de contraponto. Né? Definir, falar da gente para a gente. Deixa os outros lá. Eles têm a ideologia deles. Na questão da propriedade privada como um pilar do conservadorismo, conservador já diz o quê? Conservar o que é bom. Exatamente. Pensamento conservador jamais é revolucionário. A única coisa que revoluções fazem é provar que revoluções são possíveis. E, normalmente, destrói tudo que é bom e enche de merda o lugar. Conservador é o quê? Existem princípios, não digo nem que são religiosos, não, mas eles são ancestrais. Às vezes são anteriores à formação do cristianismo. Existe, apesar do cristianismo estar na base, está na raiz do conservadorismo, isso é inegável, existem princípios conservadores que são anteriores ao cristianismo e que já foram submetidos à pressão de milhares de anos de civilização. E esses princípios se mantiveram. Um desses princípios é o quê? Propriedade privada. Nenhum império do mundo, nenhum reino do mundo, nada no mundo, nenhuma civilização conseguiu produzir prosperidade sem propriedade privada. Então, nós observamos a história das civilizações humanas, como conservadores, falamos o quê? Esse é um princípio que eu quero conservar. Porque, primeira coisa, nós nascemos conservadores e defensores da propriedade privada. Um dos pilares do conservadorismo é a família. Já tentou tirar um bebê de 6 meses do colo da mãe? Não. Ele se agarra à mãe, ele arranca a blusa dela, arranca o sutiã dela, arranca o cabelo dela. Ele não quer deixar a família. O apego pela família já está presente na infância. Engraçado, porque o apego pela família é um dos pilares do conservadorismo, né? Então, a criança de 6 meses, ela já tem dentro dela como se fosse uma programação para ser conservadora. Pega um menino de 2, 3 anos e tenta tirar o carrinho que ele está brincando da mão dele. Ele defende aquilo com soco, pontapé, mordida, grito, pirraça, se joga no chão. Por quê? Porque essa é minha propriedade privada, esse é meu carrinho. Se eu quiser, eu te empresto. Se eu não quiser, você não tem o direito de botar a mão nele. Vai lá e pega a porra do seu carrinho, não o meu. Então, uma criança de 6 meses tem um pilar conservador, apego à família. Uma criança de 2, 3 anos tem apego à propriedade privada e defende a propriedade privada. Engraçado, em que momento que isso deixa de fazer parte daquelas naturezas que nos constituem? A porcaria da cultura esquerdista infiltrada na academia, na mídia, na música, na literatura brasileira, destrói esse sentimento. E, concluindo, para mim, a coisa mais importante que um conservador tem que entender, isso aí serve para o Guilherme, serve para a Dani, para você e quem quer que nos esteja assistindo aqui. Qual é a sua maior propriedade privada? A vida. Seu tempo. É seu verdade. Tempo. Seu tempo. Essa é a sua maior propriedade privada. Sabe o que acontece quando você vai para o Facebook? Você está entregando o seu tempo para o Mark Zuckerberg e os investidores dele, e ele está faturando uma baba de dinheiro em cima do seu tempo. Sabe o que acontece quando você vai para o YouTube e assiste qualquer coisa que o YouTube te sugere e é bombardeado por propagandas que o YouTube determina? Sabe o que você está dando para o YouTube? A sua propriedade privada mais valiosa. Então, se um cara se diz conservador, a primeira propriedade privada que ele deve assumir soberania é a autonomia sobre como ele emprega o próprio tempo. Não adianta você defender a casa, o emprego, o bairro, o terreno, o celular, o carro, se você não defende com unhas e dentes a propriedade privada mais preciosa que você tem. E usando a pegada teológica da Dani e do Guilherme, que lhe foi dada por Deus, cacete. Ele te deu isso, é seu.
Não abra mão disso. É seu tempo, dedique ele às coisas que vão enobrecer seu caráter, sua família, seu trabalho, sua disciplina para atingir um objetivo. É isso, o tempo. A primeira propriedade privada que um conservador tem que entender que está nas mãos dele e que ele tem a obrigação de defender é o tempo. Fantástico, Loyola, fantástico. E o tempo aqui, ele passa. Nós ultrapassamos bastante o nosso tempo aqui, mas valeu muito a pena. Loyola, na próxima live, nós vamos falar, então, sobre os outros dois pilares que você coloca, que é o pilar do mercado e o pilar da religião. Nós vamos tratar desses dois pilares na próxima live. A gente vai tentar se organizar um pouquinho melhor com esses microfones que hoje roubaram o nosso tempo. Então, eu vou pedir para a Dani, nós vamos fazer as nossas considerações finais, Dani, e depois eu vou passar para o Loyola e eu vou deixar no final o Guilherme, porque ele sempre fala a respeito das nossas redes sociais. Né? Então, Dani, por favor, as suas considerações finais do que nós vimos hoje, né? E depois eu passo para você, agradecendo muito, Loyola, o seu tempo que você hoje cedeu para nós. E a gente, na semana que vem, eu tenho certeza que a gente vai fechar essa live, com a live da semana que vem, com chave de ouro mesmo, encerrando os dois últimos pilares e a sua conclusão. Não sei se a gente vai conseguir na próxima live, vamos tentar, não é? Dani, vamos lá. Você está aí? Acho que a Dani não está. Então eu vou. Estou aqui. Então vamos lá, Dani. Não tem problema. Bom, eu quero encerrar, né, minha participação, agradecendo aos internautas que estão nos vendo, ao Loyola que cedeu seu bem mais precioso, que é o seu tempo, que hoje a gente aprendeu. Obrigado, como eu disse, o ser humano sempre aprende. E eu quero encerrar minha fala com duas citações da escritora norte-americana, Ellen White. Eu gosto muito dos livros dela, e apesar de ter sido escrito em 1800, meados de 1800, nunca se fez tão atual como é hoje. E eu quero parafrasear, né? Jamais, essa de Ellen White, jamais houve na história do mundo um tempo mais importante e solene como este que nós estamos vivendo. Nossos interesses, nossa liberdade, nossos pensamentos, nossos direitos e principalmente o direito à liberdade de expressão se acham em jogo. E nós devemos despertar para a importância que isso tem nas nossas vidas e nos futuros das gerações. Firmes na vocação e eleição. E, para encerrar, nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nós nos esqueçamos como Deus nos conduziu desde o passado. Então, obrigada a você que nos viu, obrigada a todos que participaram e obrigada mais uma vez ao Loyola por ter nos dado essa oportunidade de ter escrito o livro para que a gente pudesse estar comentando aqui hoje. Eu falo rapidinho, né, com você, internauta. Agradeço muito você ter ficado conosco até esse momento. Convido você a estar conosco na próxima semana. Dê o seu tempo, como bem colocou o Loyola, né? Invista o seu tempo na nossa última live, que eu espero que a gente consiga terminar, senão a gente vai estender para outra live. Mas agradecemos muito você ter se dedicado hoje a se debruçar sobre esses dois pilares que a gente conversou. Loyola, eu gostaria que você colocasse, né, as suas considerações finais, esperando a sua presença na próxima live. Depois que o
Guilherme, encerrar, eu peço que você ficar só um instantinho, só para a gente trocar mais uma ideia, e aí você está livre. Vamos lá, Loyola. Claire, Dani e Guilherme, na verdade, eu não dei meu tempo para vocês. Nós fizemos um escambo. Nós trocamos os tempos uns dos outros, um com o outro. Então, nós não violamos o conceito de propriedade privada. Voluntariamente, nós fizemos um comércio de troca equivalente entre os tempos dos 4. Então, não foi uma doação. E eu gosto desse jeito que você enxerga, Claire. É um investimento. É o melhor conhecimento, é o melhor investimento do seu tempo. Eu só posso, de novo, me sinto absurdamente envaidecido. Eu sou ninguém, cara. Profundamente envaidecido e, fala sério, a hora que vocês precisarem é só me chamar aqui de novo, é uma grande honra. Muitíssimo obrigada, viu? Muitíssimo obrigada. Guilherme? Eu quero agradecer mais uma vez a presença do professor, né, da Dani, que sempre está aqui com a gente, a Claire, todos nós que já somos de casa e tendo um convidado ilustre, mesmo batendo na tecla de que ele não é ninguém, quer dizer, ele é uma pessoa com bastante relevância, uma pessoa que tem bastante capacidade intelectual de passar informações. Olha o quanto a gente aprendeu em 1h20, né? Eu me sinto privilegiado. Eu acho que eu falo por todos aqui também. Quero agradecer ao telespectador que nos assistiu mais uma segunda-feira, mais uma live do Clube do Livro. E segunda-feira tem mais 8h30 da noite nesse mesmo canal. Caso você não seja inscrito, se inscreva. Caso você não tenha o hábito de compartilhar nossos vídeos, compartilhe, curta e comente esse vídeo para que você possa não só utilizar o seu tempo, que é o seu maior recurso, né, o seu maior bem, mas também que possa, ao chegar essas informações dessa live em outras pessoas, que elas possam também melhor ocupar o seu bem mais precioso, que é o tempo. Então, eu agradeço a todos os telespectadores mais uma vez e até a próxima segunda. Obrigado a todos. Obrigada a todos. Loyola, eu te chamo por telefone, porque o Gui tem que preparar esse material aqui. Eu vou te chamar por telefone, tá bom? Muito obrigada. Até a próxima semana, pessoal. Deixa a gente na live. Só você sai e deixa a gente. Pode ser?